tudo bem com vocês? Hoje vamos para a aula de número 37 de arte e hoje nós vamos falar sobre esculturas. Materiais, classificar aí pelo tipo de escultura, né? Quais são as principais, enfim, abordar bem esse tema que é um trabalho tão bonito. Como objetivos, nós temos experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística, pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes visuais, tradicionais e contemporâneas também. Então, a escultura, ela é uma das manifestações artísticas que remete desde a antiguidade, enfim, né, ao início da era humana, quase, digamos assim, e ela tem a intenção, então, de representar imagens e objetos num relevo ou parcial ou total. Por que eu digo parcial? Porque tem relevos, não é nenhuma pintura, não é nenhuma escultura, né? Entre meio ali. É um relevo que é onde quando a superfície ela é entalhada, ela é trabalhada que tem esse relevo, mas ele não está totalmente, então, de forma tridimensional para ser uma escultura, né? E, então, tem essa materialidade, né? É algo tridimensional. O exemplo que nós temos é uma famosa escultura, então, lá de 1499, a conhecida Pietà de Michelangelo, que representa, então, a Virgem Maria com Jesus Cristo nos braços. Existem diversas técnicas, né, na elaboração aí de uma escultura. Existe a cinzelação, a fundição, a moldagem ou a aglomeração de partículas na criação de um objeto. Nossa, quanto nome difícil. Então, eu já vou esmiuçar um pouco o que é tudo isso. Acho que a mais conhecida, né, talvez a fundição, a modelagem, a moldagem é uma das mais conhecidas, mas todas, então, tratam de esculturas, mas são técnicas diferentes que usam materiais diferentes, inclusive. Os materiais mais usados para se fazerem esculturas são o bronze, o mármore, a argila, a cera, madeira também e até o ouro. Claro, pensando nos mais tradicionais, esses. Então, assim, eu conheço artistas, enfim, que fazem esculturas usando palitos de dente. Vai construir para criar algo tridimensional. Mas a escultura aqui, clássica, eu diria, né, a tradicional, então usa entre esses materiais, né, principalmente mármore, argila, né, que são os mais conhecidos. As imagens, elas geralmente são representadas, então, as formas do corpo humano, na sua maioria, então, a silhueta humana ou o busto, que é somente, digamos, dos ombros para cima, ou o torso, que são somente o tronco sem os membros e a cabeça. Então, existem várias classificações, vários tipos de esculturas diferentes, e cada uma nomeada, né? Então, na história das esculturas, a maior parte é a representação ali do corpo humano, né? Indiferente da sua característica, mais o ser humano. Também são muito representados deuses, heróis, seres divinos, anjos, enfim, é uma infinidade de representações. Não somente esses, mas animais, objetos, nossa, são infinitas possibilidades, né, de produção de esculturas. Alguns exemplos de esculturas muito famosas. A primeira é a Vênus de Willendorf. Ela é bem pequenininha, tem cerca, se não me engano, de 11, 13 centímetros e ela é considerada aí a primeira das esculturas, né? Ela é bem antiga e foi encontrada, então, em escavações e tudo mais. A do meio é a Vênus de Milo, ali bem clássica, né? Feita em mármore, e o Davi de Michelangelo também é muito conhecido e super realista. A escolha do material é o que vai, normalmente, na sua grande maioria, determinar a técnica que vai ser empregada, que vai ser utilizada. Então, vamos lá, aqueles nomes difíceis lá que eu estava falando. A modelagem.
Quando se agrega material, então quando vai se colocando, né, juntando material até a forma desejada, se chama modelagem. E geralmente é utilizado com a argila. Então é quando você vai acrescentando, né, esse material e modelando para criar a sua escultura. Como o exemplo, então nós vemos um retrato sendo modelado. Então para a argila é empregada a técnica da modelagem. O que é o cinzelamento? Estranho, né? Parece cinza, mas então do que vem isso? O cinzelamento é feito então com os materiais como pedra, madeira, gelo, por exemplo. Então, o que se faz nesse cinzelamento? É retirado o excesso, então o material que está ao redor para se ter então a figura, tá? E se utilizam também ferramentas específicas de corte, como o cinzel, que é essa ferramenta, é quase como uma talhadeira, né, com martelo. Então, utilizam-se não somente as mãos para modelar, mas as ferramentas aí específicas para esse tipo de trabalho, onde vai tirar esse excesso, então, que está ao redor da tua figura, né, da figura desejada. Também existe a fundição. Essa fundição é quando se coloca então esse metal derretido, quente, né, super derretido, em um molde feito de um outro material, que geralmente é cera. Então a fundição vem mesmo da palavra fundir, de fundir o metal. Então aqui eu tenho dois exemplos, né, de moldes diferentes e vejam o resultado final, né, é fantástico. E esses exemplos, né, acabam não sendo do metal derretido, mas qualquer substância líquida pode ser então, que depois vai ficar rígida, pode ser utilizada nessa fundição, mas utiliza esses moldes então de outros materiais. Muitas vezes é feito até um molde em argila também, ali a cera, por exemplo, mas também pode-se usar argila, se modela esse material, cria-se uma forma para então fundir com esse metal, esse elemento líquido, então, dentro dessa forma. Não só, né, pensando nas esculturas clássicas, mas modernamente, né, novas técnicas vêm sendo utilizadas, não somente a modelagem, o cinzelamento, fundição, enfim, utiliza-se muito metal, né, dobras, soldas, também a moldagem em resinas, concreto, até plásticos, né? Então há uma infinidade de materiais e de técnicas que vêm sendo cada vez mais elaboradas, né? E desenvolvidas. Também é bacana, por exemplo, existem artistas que utilizam o próprio lixo para encaixar, para modelar e criar esculturas super realistas. Então, a infinidade de materiais é realmente muito grande. Há um exemplo, então, de uma escultura cinética, que é movida com o vento, onde placas de metal são utilizadas, soldas, então mecanismos ali que fazem com que, com a força do vento, essa escultura tenha movimento, né? Isso se chama escultura cinética. Então, vejam, aqui é algo bem contemporâneo, que também trata-se de escultura. Então, o ramo da escultura é realmente muito abrangente. Através do tempo aí, algumas formas específicas de esculturas então foram mais utilizadas que outras, né? Algumas ficaram mais registradas, assim, com mais presença. O que eu estava falando no início, né? O busto, que é uma espécie de retrato, geralmente de uma pessoa importante da época, ou enfim, né? Alguém assim que teve um reconhecimento. Então, como eu disse, esse busto, geralmente, ombros para cima, que no caso, né, pegou um pouquinho mais aqui a parte do peitoral, mas retrata principalmente o retrato, a face, né? Aqui nós temos um busto de Beethoven, feito por Hugo Hagen, acho que sim, mas retratando então o famoso compositor Beethoven. Outro estilo de estátua se chama estátua equestre. Nossa, nome é difícil. Mas que vem o quê? Remete a cavalo. Então, eles mostram alguém, um guerreiro, alguém importante, um senhor poderoso, então, em seu cavalo. Então, para ser uma estátua equestre,
é necessário ter um cavalo junto. Então tá aí a mistura, né? Não somente figuras humanas são referência para esculturas, mas animais também, como é o caso então dessas esculturas equestres dos exemplos. Algo bem interessante que, se é verídico ou não sei, mas me chamou muita atenção nas pesquisas que eu fiz, é que se conta, então, né, lendas urbanas aí, comentários, histórias, mitos, enfim, né, nada que se possa propriamente documentar ou registrar, mas é bem interessante, sobre essas estátuas equestres. Contam que o número de patas apoiadas no solo, né, do cavalo, a quantidade de patas que o cavalo está fixo no chão, então, mostram como o personagem morreu. Embora isso não seja verdadeiro, mas fica essa dúvida, né? Então, disse que se tivessem com as duas patas elevadas, como é no caso dessa imagem, teria morrido em combate, lutando. Se apenas uma estivesse levantada, teria morrido dos ferimentos recebidos em combate. Então, não propriamente em combate. Bom, se é verdade ou não sei, mas, né, desperta aquela curiosidade realmente. Quem sabe tem esse significado a posição que o cavalo está, né? Como exemplo, então, dessa estátua equestre, se for levar em consideração, né, essas mitos, talvez eu possa dizer, mas enfim, essas histórias aí, essa estátua, então, do Felipe IV de Espanha, ele teria falecido em combate, então, pelas duas pernas do cavalo estarem, então, levantadas. Outro tipo, agora somente estátua, não estátua equestre, então, para ser equestre precisa ter o cavalo. Aqui, a estátua, propriamente dita, ela vai representar, então, uma pessoa ou um deus em uma forma que se pareça com o homem. Então, essa semelhança, então, com a figura humana. Como exemplos, o Cristo Redentor, do Rio de Janeiro, e também o Pensador, do Auguste Rodin, de 1902. Então, o Pensador, por exemplo, feito em bronze. Então, são estátuas que são esculturas que lembram, então, a fisionomia humana. Também há, né, dentro dessas esculturas, de modo geral, a gente pode citar as fontes, né, fontes de água, que tanto decoram as praças, as cidades, ou podem ser marcos de alguma coisa, enfim. E um dado interessante, que em Barcelona, na Espanha, há cerca de 1.800 fontes públicas. Nossa, olha, é muita fonte, né? Para uma cidade só. Então, curiosamente, né, um dado para a gente ter uma noção de quantas fontes públicas, então, há em Barcelona, são muitas. E aqui alguns exemplos, né? Podem ter as formas mais comuns, de chafariz, enfim, ou até animais, mas todas remetem, então, a essa fonte de água esculpida. Aqui está, então, esse relevo que eu comentei, alto ou baixo relevo, né? O que diferencia cada um deles? Esse relevo, então, ele também tem essa tridimensionalidade, mas tem a base, então ele é entalhado sobre uma base. E ele ilustra uma história, geralmente em pedra ou metal. Por que ilustra uma história? Geralmente, esses relevos, tanto alto relevo quanto baixo, eles remetem, então, desde cenas bíblicas, mitológicas, enfim, históricas, mas tem esse cunho aí um pouquinho mais voltado para contar uma história, né? Não só elementos avulsos. Aqui eu tenho os dois exemplos. O primeiro é do baixo relevo, onde a gente percebe esse volume, mas não tão grande quanto o alto relevo. Para ser considerado ali alto relevo, ele precisa ter ali uma determinada quantidade do corpo à frente, né? Então ele precisa realmente estar quase saindo dessa pedra, dessa base, né? Observando as duas imagens, facilmente a gente identifica qual seria o baixo relevo e o alto relevo, né? Pela quantidade de volume, né, utilizado nesse trabalho, nessa escultura. Muito bem. Assim, né, exploramos de uma forma mais completa as esculturas, que são um trabalho artístico muito bacana e que existem inúmeras técnicas e diversos materiais que podem ser utilizados.
Um abraço e até a próxima!